Algumas histórias falam de cavaleiros templários vindo para o Brasil muito antes da chegada de Cabral. Supostamente deixaram marcas misteriosas em pedras ou objetos. Mas existe alguma prova real disso? Segundo essas histórias, por volta de 1300, essa ordem, que surgiu em 1128, com os mais célebres militares da Idade Média, teriam vindo ao Brasil antes dos portugueses em 1500. A Ordem dos Templários foi fundada no início do século XII e tornou-se uma das mais poderosas organizações religiosas e militares da Idade Média. Mas qual sua conexão com o Brasil? Em 1312, a Ordem dos Templários foi dissolvida pelo Papa Clemente V. E, por causa disso, muitos acreditam que os Templários buscaram refúgio em lugares desconhecidos, como, por exemplo, as Américas. E eu estou aqui hoje para analisar essas hipóteses e confirmar se elas são apoiadas por evidências, documentos históricos ou se são apenas especulações baseadas em coincidências e símbolos mal interpretados. Para isso, primeiro, vamos compreender o que seria essa Ordem dos Templários. Formalmente, ela é conhecida como a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Ela foi uma das mais célebres ordens militares e religiosas da Idade Média, que foi fundada em 1118 por Hugo de Payens e Godofredo de Saint-Omer. Ela foi inicialmente reconhecida pela Igreja Católica em 1128, durante o Concílio de Troyes. A ordem ela vai surgir no contexto das cruzadas e ela tinha como objetivo principal proteger os cristãos que estavam viajando da Europa para Jerusalém. Naquela época, a Terra Santa ela estava sob o domínio muçulmano e esses peregrinos eles frequentemente enfrentavam perigos. Então, a ordem tinha essa missão de garantir a segurança desses viajantes. Com o passar do tempo, esses cavaleiros templários que protegiam esses peregrinos, eles avançam para uma ordem militar. Dentro do arsenal que eles usavam para essa ordem militar, eles tinham objetos como espadas, lanças, escudos, armaduras e, claro, tudo isso sempre carregando o símbolo da cruz. Mas o que acontece é que as cruzadas declinam e acontece uma crescente riqueza e poder desses templários. Então começam a surgir tensões ali entre os templários e o rei Filipe IV da França, que tinha uma dívida aí com a ordem. Em 1307, o Felipe ele faz a prisão de vários templários, porque ele acusa esses templários de estarem cometendo crimes, como heresia e dentre outros. E alguns deles confessam esses crimes. Então, em 1312, o Papa Clemente V ele dissolve essa ordem dos templários. E aí acaba essa história. Só que muitos anos depois, lá no século XIX, surge uma literatura de ficção dizendo que esses templários teriam navegado para a América Latina logo após serem dissolvidos. E é claro, atualmente, a modernidade louca por histórias de viés de confirmação retoma essa ficção para embasar crenças pessoais. O principal argumento que eles se apoiam são o que eles vão chamar de marcas de cruzes em pedras. Porque as cruzes elas faziam parte dessa cultura material da Ordem dos Templários. E eles alegam que essas marcas de cruzes estão em rochas do território nacional. Aonde estão essas marcas? Nas pinturas rupestres, que em sua maioria são vestígios arqueológicos feitos anteriormente à invasão europeia ao Brasil. Cruzes que algumas pessoas associam aos templários são, na verdade, padrões geométricos, comuns em culturas indígenas do Brasil e, pasmem, em toda a história da humanidade. Você pode ir em sítios arqueológicos em todo o mundo que você irá encontrar paredões com padrões geométricos. Mas como estamos falando do Brasil, estamos especificamente falando de antepassados de culturas indígenas. E na cultura indígena, esses padrões eles aparecem de várias formas, incluindo as pinturas rupestres e também pinturas corporais. E eles vão ter significados próprios dentro dessas culturas. Por exemplo,
Nos sítios arqueológicos mais famosos, como a Serra da Capivara e a Lapa do Santo, vemos esses padrões geométricos que eles vão chamar de cruzes. Na Serra da Capivara, do Piauí, tem uma série de pinturas rupestres que apresentam formas geométricas como linhas cruzadas e círculos. Essas formas, elas são frequentemente interpretadas como representações simbólicas ou rituais, assim como vários sítios arqueológicos do Brasil, também encontramos essas representações que podem ser interpretadas atualmente como cruzes. Mas o que acontece é que as pinturas rupestres não nos dão explicações claras de seus significados. Mas, quando olhamos em culturas atuais, percebemos que os símbolos geométricos têm significados únicos dados por suas próprias culturas. Por exemplo, nos povos do Alto Xingu, muitas sociedades utilizam padrões geométricos de linhas cruzadas, semelhantes a cruzes, em suas pinturas corporais. Esses desenhos eles podem representar coisas diferentes para grupos diferentes, como elementos da natureza, rios, constelações. Eles podem simbolizar conceitos como força ou proteção, diferente da cruz dos templários, que é um símbolo cristão associado à religião cristã. Associar padrões geométricos à cruz dos templários é uma interpretação extremamente pobre. Quer um exemplo de um mesmo símbolo que significa coisas diferentes para diferentes povos em diferentes períodos do tempo? As representações de gatos, por exemplo. Na cultura egípcia antiga, os gatos eram referenciados e associados à deusa Bastet, que simbolizava proteção e boa sorte. Já em muitas tradições europeias medievais, especialmente durante o período das bruxas, gatos, particularmente os pretos, estavam associados à má sorte ou às bruxas. Seria burrice olhar para uma pintura de gato no Egito e dizer que aquilo ali é porque bruxas foram ao Egito. Da mesma forma, é uma burrice associar padrões geométricos indígenas à cruz templária. Uma cultura material verdadeira que poderia provar que esse grupo veio ao Brasil seriam artefatos característicos dos templários encontrados em sítios arqueológicos datados antes de 1500, como armaduras de malha ou capacetes do período medieval, que aí sim seriam símbolos únicos da tradição europeia, já que grupos indígenas não faziam metal aqui antes de 1500. Mas o que acontece esses vestígios nunca foram descobertos em sítios arqueológicos brasileiros. Mas, obviamente, os credores dessa teoria não se apoiam unicamente nessas cruzes. Eles também acreditam que existem segredos não interpretados em cartas e crônicas antigas, que sugerem essa presença disfarçada dos templários. Quais essas cartas? Uma delas é a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500. O mais engraçado é que Caminha faz uma descrição tão detalhada do primeiro contato dos portugueses com os nativos brasileiros e diz detalhe por detalhe sobre vegetação, praias, já que a intenção era ver esses novos territórios para a coroa portuguesa. Ele também é muito detalhista sobre os nativos. Ele fala sobre as vestimentas e a ausência delas, sobre a curiosidade dos nativos, sobre as práticas culturais, e em momento algum há sequer espaço para interpretar essa possível presença de templários. Outra coisa, considerando que os templários foram os primeiros no desenvolvimento do sistema bancário, como a criação dos primeiros tipos de cheques, e conhecendo a sua inclinação para comércio, não seria mais plausível supor que, caso eles tivessem chegado ao Brasil, eles teriam aproveitado a oportunidade de explorar essa nova terra lucrativamente? E possivelmente eles teriam estabelecido rotas comerciais, influenciando essa venda do território para a Europa? Não só usando as crônicas de Caminha, mas os apoiadores dessa teoria, eles também se apoiam em crônicas de Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, que exploraram terras brasileiras em anos subsequentes e documentaram também as suas viagens e os habitantes locais. Nenhuma
dessas crônicas tem qualquer menção à presença templária. Mas a pergunta que não quer calar é: por que acreditam nessas teorias quando crônicas da época estão tão detalhadas em suas descrições? Não existem bases arqueológicas nem históricas para tal teoria. A ausência de qualquer referência direta ou indireta aos cavaleiros templários nesses relatos mostra que a presença deles no Brasil não tem base histórica sólida. Por que continuam acreditando? De onde vem isso? Petições secretas, terras misteriosas. Não são essas narrativas onde estão as maiores bilheterias de obras audiovisuais do mundo? O ar de mistério é o que seduz os interessados em histórias alternativas. Para livros de ficção, séries, filmes e até conversas despretensiosas, isso é ótimo. Mas essas fontes não são reconhecidas como historicamente precisas. Quando falamos de arqueologia, estamos falando de ciência. Isso mesmo, arqueologia é uma ciência, ainda que muitas pessoas não queiram que seja. Sabe o que significa falar que a arqueologia é ciência? Significa que ela se baseia na observação, experimentação e análise. Ela segue o método científico, que envolve formular hipóteses, testar através de experimentos ou observações e chegar a conclusões baseadas em evidências verificáveis. Ciência depende de observações e experiências do mundo real. No caso da arqueologia, isso significa escavações, análises de artefatos e estudos de contextos históricos. Os experimentos e métodos devem ser repetitíveis e os resultados consistentes. Na arqueologia, essa repetibilidade vem de técnicas de datação, como carbono 14, e análise sistemática de vestígios materiais. A arqueologia é uma ciência porque ela aplica métodos rigorosos e sistemáticos para estudar o passado humano através de seus vestígios materiais. Sem vestígios, sem repetição, sem análise, as coisas viram somente isso: teorias da conspiração. E na arqueologia, teorias de conspiração chegam a níveis estratosféricos. Com nenhuma base de evidência lógica, essas teorias, como de cavaleiros templários, fenícios no Brasil e muitas outras, embora não haja provas conclusivas e ortodoxas que apoiem essas interpretações, ainda assim ficam e são disseminadas. Eu acredito que parte do motivo dessas coisas acontecerem são porque a arqueologia constrói narrativas complexas sobre o passado humano, que é complexo, e isso contrasta muito com essa busca moderna que a gente tem por soluções rápidas e claras. Também porque muitas vezes a história e a ancestralidade, elas são carregadas de significados culturais e emocionais. E algumas interpretações científicas, elas desafiam essas crenças ou essas narrativas estabelecidas. Então, os templários que supostamente vieram para as Américas depois da dissolução da ordem é só história para série e livro de ficção. Ou seja, a gente não tem evidência histórica nem arqueológica. E isso daí é só coisa de mente criativa e enviesada. Mas sabe qual que é o paradoxo disso tudo? Por outro lado, a gente tem evidência científica de migrações de povos australianos para o atual Brasil antes de 1500, com segmentação de DNA e tudo. Mas essas teorias, por algum motivo, elas não se tornam tão interessantes a nível de fazer com que as pessoas falem por aí. Mas se você quer saber sobre ancestralidade Y e as rotas de migração baseadas em dados científicos para o Brasil, clica nesse vídeo aqui.